Bom dia, meus queridos amigos, que a doce e inefável paz de Jesus esteja presente no coração de todos nós, nessa manhã de luz, de alegria em nossos corações. Hoje nós vamos encerrando o nosso capítulo e gostaríamos que todos refletissem conosco nesse item que encerra o capítulo, carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo perder-se-á, aquele que se perder por amor de mim e do evangelho se salvará. Com efeito, de que se serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36, Lucas, Mateus e João, 12, 25 a 26. Rejubilai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir assim essas verdades. Considerai-vos ditosos, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dando que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que derem prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Nós vamos convidar a todos a elevar o seu pensamento para que juntos possamos formar uma coroa de luz para todos os nossos irmãos. Fluidos benéficos vão nos sustentar, queridos irmãos. Alimente a sua fé para que possamos levar adiante as nossas provações, as nossas lutas, que o Evangelho nos fala de carregar a sua cruz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, ó Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Querido Mestre, que o seu Evangelho vibre em nossos corações, que possamos sentir as benesses do seu amor, a nos sustentar nas nossas horas mais difíceis, com fé, com coragem, para que possamos carregar
toda a nossa cruz, se assim podemos dizer, mas as nossas lutas, para que elas nos liberte, nos eduque e nos torne um ser melhor. Amparai os que sofrem, os que estão nos hospitais, aqueles que se encontram em lutas íntimas nos lares. Senhor, abençoe os nossos lares, ampliai a nossa compreensão e o nosso amor, para que possamos sustentar uns aos outros. Que Deus nos dê força e coragem e que o dia de hoje seja um dia de luz e de amparo aos nossos corações. Que assim seja. Meus queridos irmãos, que será que Jesus disse carregar a sua cruz? Antes de falar da cruz, de carregar a cruz, é preciso entender o que ele diz: quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Preciso saber que a vida é um movimento divino que cada um de nós trazemos em conosco e a vida ela é contínua. Eu não a perco e não há interrupção da vida. A vida é esse movimento divino que nos amplia o olhar e nos promove no processo ascensional para que possamos seguir Jesus. E aqui nós temos algumas lições importantes trazidas pelos evangelistas e que nós gostaríamos de fazer os nossos comentários. É quando ele diz: quem quiser, né, salvar a vida, perdê-la-á. Então, nós vamos ver o que quer dizer isso quando o evangelista Lucas nos traz. Benditosos sereis quando o homem vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriamente, quando repelirem com o mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Nós precisamos de olhar isso com os olhos profundos do Espírito. Nós sabemos que Deus é nosso Pai, todos nós temos recebido esse gargalhadão de luz, de conhecimento, para que possamos compreender as nossas dificuldades, especialmente aquelas que tangem aos nossos relacionamentos. E quando ele diz: benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem, rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Amigos, é preciso que a gente mergulhe na palavra de Jesus, porque nós precisamos sair do sentido figurado da palavra, mas compreender a essência. Todos nós estamos sendo chamados para seguir Jesus. E João, Marcos, Lucas, mesmo Mateus, vem nos mostrar uma frase que nos leva a grandes reflexões. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. O que quer dizer renuncie a si mesmo? Esquecer de nós? Não. Renunciar de nossas vaidades, renunciar de nossas ilusões, renunciar desses sentimentos doentes que têm nos aprisionado e que têm sido causas de tantas dores. O ciúme, a inveja, o orgulho, o egoísmo, os ciúmes, né? Então, nós vamos ver quando ele diz aqui para nós: tome a sua cruz e siga-me. O que é isto? Assume o seu compromisso, assume o seu planejamento reencarnatório. As dores que você pensa que elas existem devido aos outros irmãos que fazem parte do seu contexto evolutivo, especialmente família, estes irmãos nossos, que são irmãos consanguíneos, mas são filhos de Deus. Nós somos filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, mas com uma paternidade divina.
E quando ele fala, tome a sua cruz e siga-me, quer dizer, assuma o seu planejamento reencarnatório. Estabelece a fé como parâmetro divino. Renuncie aos seus prazeres e compreenda a finalidade útil de todas as dores que avassalam o seu pensamento. Seja forte, meus irmãos, tudo passa. E é preciso saber que só não passa Jesus, porque Ele é o Espírito que veio para nos salvar. O que é salvar? É libertar das dores, muitas vezes, que nos atormentam o espírito. Ele nos diz: rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, vistos que sereis recompensados no céu. Ora, os homens do mundo que não conhecem a finalidade do Cristo de Deus em nossa vida, muitas vezes eles se alimentam do pensamento materialista, eles se alimentam do orgulho, da vaidade, e por isso eles não conseguem compreender a função da dor, o papel, o buril que é a dor para a nossa evolução, para a modificação do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. E nós vamos ver quando ele diz: considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos dê ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito próximo. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Não posso criticar o nosso irmão. E por isso nós precisamos perceber que nós já perdemos muitas reencarnações justamente porque nós ficamos hipnotizados por tantos sentimentos enfermiços que não conseguimos compreender, ver, enxergar, ouvir a grandiosidade dos ensinamentos do Cristo. E nessa maneira nós vamos ver que nós ficamos vivendo de uma miragem que nós achamos que é aquela que nós estamos certos. E, na verdade, foi preciso que a doutrina espírita chegasse no tempo certo para nos auxiliar. E a doutrina espírita, ela vai nos revelar o significado real da palavra do Cristo. É preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Enquanto eu estiver priorizando as questões do mundo e não compreender as necessidades mais íntimas do espírito, eu não abraço com a minha cruz. Eu reclamo, eu lamento, eu fico assim indignada e cabe a nós mais, ninguém ficar queixando inutilmente, porque a dor, ela é um processo que nos impulsiona à nossa perfeição. E a perfeição que nós tanto almejamos é o fim que nós desejamos alcançar. Quando Jesus nos disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial, sabemos que essa perfeição ela é relativa. À medida que nós vamos desvendando este ser espiritual que somos, compreendendo o nosso mundo íntimo, a força das leis divinas, nós vamos avançando. E é por isso, então, que cada um de nós precisamos tomar consciência do que nós vimos fazer. E essa consciência, ela vai ampliando a responsabilidade de cada momento que nós temos que tomar decisões, as escolhas, e a responsabilidade, quando ela vem de uma consciência desperta, ela movimenta dentro de nós uma feição diferente. E nesse movimento, nós vamos saindo daquele estado, muitas vezes, de semi-racionais, para que nós possamos encontrar dentro de nós a força que cada um de nós temos e compreendemos. Amigos, é preciso que a gente estude, compreenda este item do Evangelho
carregar a sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á, é porque nós estamos querendo salvar a vida do espírito, não é do corpo. E nós precisamos ser reconhecidos por aquilo que temos feito, porque o reino de Deus ele está dentro de nós. E quando Jesus nos trouxe a semeadura, para a parábola da semente, a semeadura é livre, meus irmãos, mas eu posso colher só aquilo que plantei. Então é muito importante e imprescindível para todos nós ponderar que não é justo, ou podemos dizer, não será justo, confrontar com qualquer que seja para que o outro pense como eu penso. Isso não é cabível mais para nós, porque somos espíritos distintos em evolução diferente. Nós sabemos que muitos pedem o amparo aos mensageiros do plano invisível. Todos nós acabamos de pedir, mas também precisamos reconhecer o valor incondicional de receber, porque nós sabemos muito pedir, mas muitas vezes não sabemos agradecer e não sabemos reconhecer o valor da providência divina em nossa vida. Portanto, é necessário que a gente possa abandonar a ideia das questões do mundo para que nós possamos sentir a força, o sabor, né, desta vibração que a providência nos traz, que chega até nós a todo instante. E aí nós vamos encontrar com o conforto espiritual, que não é como o pão do mundo que nós alimentamos e ficamos saciados. É porque esse conforto espiritual, ele passa mecanicamente, porque muitas vezes eu não o percebo, mas todos nós recebemos. Então, quando nós vamos dar um pão, nós podemos passar isso de mão em mão, mas a providência divina não é assim. E nós vimos isso, né? Que quanta luz Jesus traz para nós. E se a gente observar o sol, ele é o mesmo para todos. É a força divina nos agasalhando, é a força divina nos amparando. E os discípulos de Jesus, que muitas vezes nós estudamos e falamos, e nós precisamos hoje nos colocarmos como discípulos de Jesus, nós vamos referir as necessidades que todos nós buscamos, que é o conforto espiritual. Isso é natural, que todos nós queremos que a gente tenha um conforto espiritual. E nós vamos então vendo que Jesus nos acompanha, e à medida que eu vou entendendo todo o trabalho do Cristo em minha vida, eu passo a segui-lo. E passo também a compreender que o seu reino, o reino divino que ele veio nos mostrar, ele ergue sobre aquilo que nós fazemos para o nosso próximo. É preciso implantá-lo dentro de nós, para que a gente possa ver a importância das nossas dores, das pedras que temos que retirar do nosso caminho, nesta hora em que cada um de nós estamos lutando para buscar uma vida íntima melhor. Não desanime, meus irmãos. Olhe para aquele irmão que mais te traz preocupação. Ame este irmão, rogue a Jesus, tenha paciência, tenha resignação. Ele é o grande instrumento para que você possa suportar as dores de cada dia. É ele que vai fazer com que você não perca todas as oportunidades que Deus te ofereceu. Agradeçamos a Jesus por esse capítulo tão grandioso, né? Que é não ponhais a candeia debaixo da alqueire. Lembre sempre, meu irmão, que toda a verdade, ela deve brilhar no nosso campo mental, na nossa intimidade consciencial. E quando ela brilha em mim, eu sinto o desejo de fazer com que ela brilhe na consciência do outro. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça e que os exemplos que o Evangelho nos traz sejam para todos nós um roteiro de luz e um convite incessante
a buscar essa caminhada. Obrigado, Jesus. E que nesta manhã possamos receber o passe que é a dádiva de luz que a espiritualidade nos traz. Porque os nossos olhos não veem, mas nós podemos sentir, agasalhados por esta vibração que nos sustenta, que nos conforta, que nos ampare. E pedimos aos espíritos amigos que possam fluidificar a nossa água. Senhor Jesus, com tantos benfeitores estendendo as suas mãos sobre todos nós, visitando-nos nesta manhã, nós te pedimos pelos nossos familiares queridos, por todos aqueles que estão junto de nós, especialmente aqueles que mais necessitam do seu amor, do seu amparo. Que a nossa água fluidifique e que se transforme em valioso medicamento para a nossa estrutura perispiritual. Que Deus nos proteja e nos guarde hoje, agora e sempre. Nós deixamos aqui o nosso carinho, o nosso abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, para todos os nossos irmãos que ora estão conosco neste Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre, que assim seja.